Oi pessoal, eu sou a Cris Borger, seja bem-vinda mais uma vez ao canal aqui do Meu Equilíbrio. Hoje a gente tem mais um vídeo sobre ansiedade e é um assunto muito importante, que eu gosto muito de reforçar, de explicar porque ele está por trás da melhora da ansiedade que tantas mulheres querem. Tem muita coisa que pode acontecer por trás de não melhorar da ansiedade, então eu preparei um vídeo bem especial hoje, bem importante, bem sério, sobre os 6 reais motivos que estão por trás aí de você não melhorar da ansiedade. Então presta atenção, fica comigo até o final, que tem muito conteúdo importante aqui, tanto para você quanto para alguém que você gosta que também sofre de ansiedade. Se você é nova por aqui, que bom que a gente se encontrou. E aqui no canal já tem dezenas de vídeos sobre ansiedade que podem te ajudar bastante. E se inscreve e me segue aqui no canal para você não perder os conteúdos novos que eu tô trazendo aqui todas as semanas. Gente, apesar de a ansiedade ser uma queixa aí disparada das pessoas, você percebe aí, né, na sua vida, à sua volta, enfim, a quantidade de pessoas que sofrem de ansiedade, esse número tá aumentando cada vez mais. Apesar de se falar também muito em ansiedade, de ter muita informação sobre isso, as pessoas não têm uma clareza sobre qual é o caminho para melhorar da ansiedade. E aí, muitas vezes, elas acabam percorrendo aí um caminho que é mais difícil, que é mais longo, justamente por não saberem. Então, é muito importante a gente saber sobre isso, né? A gente ter essa informação, esse direcionamento sobre o que de fato é melhorar da ansiedade para que você possa realmente se libertar dela. Então, vamos ver aí os 6 principais motivos, né, que estão por trás aí de melhorar da ansiedade que a maioria das pessoas desconhece. E o primeiro motivo é você achar que a ansiedade é uma coisa que ela não é. Ou seja, o que é de fato sofrer de ansiedade? Eu sei que na prática você sabe o que é sentir a ansiedade na prática, né? Mas o que significa no teu corpo, no teu funcionamento, sofrer de ansiedade? Isso normalmente a maioria das pessoas não sabe dizer, né? Então, o que acontece? Quando a gente sente que a ansiedade ela começa a limitar a nossa vida, que a gente tem mais momentos frequentes aí de ansiedade ou mais intensos de ansiedade, que ela começa a atrapalhar as coisas do nosso dia a dia, então a gente diz que a gente sofre de ansiedade, né? Que a gente está com uma ansiedade aí que está incômoda. Mas e o que é de fato sofrer de ansiedade aí no nosso corpo, né? É quando a ansiedade, gente, está desregulada. Então, grave essa palavra, porque ela é fundamental quando a gente fala de sofrer de ansiedade, você ter essa palavra-chave, esse entendimento. A ansiedade, quando ela está limitando a tua vida, está atrapalhando, ela está no seu corpo desregulada. A ansiedade, gente, quando ela está regulada, ela nada mais é do que uma resposta de defesa do nosso corpo. É um modo de alerta que o nosso cérebro nos coloca automaticamente quando a gente tem uma situação que é nova, que é incerta, que é desafiadora, difícil ou que é importante. Então, quando a ansiedade está regulada, é assim, ela funciona pontualmente, de uma forma automática, nessas situações. É um preparo, é um modo de alerta que o nosso corpo entra nesse tipo de situação. Então, a gente tem a ansiedade que faz parte do nosso funcionamento, quando ela está regulada, e ela pode, então, estar desregulada, que é quando a gente diz que a gente sofre de ansiedade. Mas será que todo mundo que sofre de ansiedade está com ansiedade necessariamente desregulada? Não. Tem uma parte das pessoas, gente, que na verdade ela não tem ansiedade desregulada, ela tem ansiedade normal, só que por ansiedade gerar uma série de reações super desconfortáveis, né? Você sabe, quando a gente está num momento de ansiedade, primeiro, ele vem sem a gente querer, né? Esse modo de alerta que o nosso cérebro nos coloca, ele é muito rápido. Então, o fato da gente não escolher sentir ansiedade já deixa muita gente assim, nossa, tá acontecendo alguma coisa que eu não controlo. Então, já tem aí um entendimento, né, uma interpretação um pouquinho complicada aí sobre a ansiedade. E aí, vem rapidamente e a gente sente, né, esse modo de alerta, acontece um monte de coisa ali com o nosso corpo. O coração acelera, a respiração fica curta, a gente sua, treme um pouco, dá desconforto no estômago, os pensamentos ficam acelerados, focam em preocupação, a gente sente às vezes medo, tensão. Então, como isso tudo é bastante desconfortável, acontece muito rápido, tem muita gente que acha que isso tudo, na verdade, não é natural, não é uma resposta do nosso corpo, né? As pessoas, uma parte dessas pessoas acham, então, que quando elas sentem isso, essa resposta do nosso corpo de defesa, elas estão com algum problema. Então, tem uma parte das pessoas que elas não têm
nenhuma desregulação aí da ansiedade. A ansiedade delas está normal, né? Só que ela percebe a ansiedade como um problema. Ela não sabe lidar. Ela sente, né, essa sensação da ansiedade como um descontrole, com medo, e ela também não sabe o que fazer. Então isso acaba deixando ela muito desconfortável nessas situações. Então uma parte das pessoas, que não é a maioria na prática, né? Na prática, quem sofre normalmente de ansiedade realmente tem uma desregulação, a ansiedade não está normal, mas tem um grupo aí de pessoas que não tem nenhum problema de ansiedade aí na parte de estar regulado ou não, mas ela lida com a ansiedade como se fosse um problema. Ela lida com a ansiedade natural, sem saber o que é, achando que é um problema. E quando a ansiedade está desregulada, então o que acontece? O funcionamento da ansiedade, ou seja, essa nossa resposta de defesa, funciona desregulado. Então é como se fosse um alarme de carro que ele está fora da configuração, que ele perdeu aquela configuração, que ele começa a disparar, né? Passou um cachorro na rua ali pertinho, ele já dispara, que não deveria disparar, né? Então é como se fosse um alarme de um carro que está, né, desregulado e acaba pitando, soando o alarme aí para coisas que, né, não deveria, que não são ali o normal do alarme. Então é uma analogia simples, mas ajuda a gente a entender. Quando a ansiedade então está desregulada, o que acontece? A gente tem momentos de ansiedade, primeiro, mais intensos do que seria a situação, né? Então, às vezes, por uma coisa pequena, o que não seria tão importante, a pessoa tem muita ansiedade, né? Uma ansiedade como se fosse uma situação assim muito mais grave. E outra coisa que acontece é a frequência. Então, a ansiedade, ao invés de acontecer só em alguns momentos, né? Ela passa a ser muito presente no dia a dia da pessoa. E isso acaba atrapalhando bastante a vida. Então, ela acaba sendo acionada de uma maneira, né, que está desregulada. Então, o funcionamento da ansiedade no nosso corpo passa a estar funcionando de uma maneira desregulada. Então, gente, grava isso que eu vou te falar agora. Melhorar a ansiedade é a gente regular novamente a ansiedade que está funcionando desregulada. Isso é muito importante a gente entender, porque é a base da gente melhorar a ansiedade, a base da gente tratar a ansiedade. E quando a gente fala, poxa, eu preciso retornar então a ansiedade ao normal, eu preciso regular novamente uma ansiedade que está desregulada. Faz sentido para você que se ela está desregulada, alguma coisa aconteceu para ela começar a funcionar de um jeito diferente? Então, quando a gente fala de melhorar da ansiedade, ou seja, regular novamente a ansiedade ao normal, a gente precisa incluir, tratar as causas que geraram esse impacto. Então, alguma coisa aconteceu, né, que gerou, então, uma desregulação da minha ansiedade. Então, para melhorar a ansiedade, eu preciso regular ela novamente e tratar essas causas aí que geraram esse impacto, né? Que causas são essas? Quantas são, né? A gente não sabe, é individual para cada pessoa, mas a gente precisa olhar para isso porque a gente tem, às vezes, mais do que uma causa. Então, o fundamental para você entender é que melhorar a ansiedade é, então, regular a ansiedade e que dentro disso a gente também tem que tratar o que gerou essa desregulação. Por isso, tudo que não regula a ansiedade te afasta de melhorar dela, né? Não é um caminho que realmente você vai conseguir retornar a sua ansiedade ao normal. E regular a ansiedade é regular o sistema nervoso, né? É ensinar parâmetros normais novamente, ou seja, equilibrar aí esses critérios, esses parâmetros que o cérebro usa então para disparar a ansiedade que estão desregulados. É como se fosse uma reabilitação, um treino. A palavra mais correta quando a gente fala de regular a ansiedade é reprogramação. E para regular a ansiedade, é você que precisa fazer esse processo. Não tem como outra pessoa fazer esse processo por você. Não tem nada que você, né, uma máquina que você entre dentro, uma coisa que você tome, que faça esse processo por você. Porque você precisa da parte cognitiva para fazer esse processo, né, para regular novamente a ansiedade. Então, também usando uma analogia bem simples aqui, gente, lembra ali quando a gente está na academia, né, que a gente tem um personal trainer, às vezes pode ser o melhor personal trainer, a melhor academia, você vai ter toda a orientação, mas é você que vai fazer o movimento, porque não tem como a máquina ou personal trainer fazer aquele ganho de massa muscular por você, né? E você precisa fazer várias vezes. Então, é você que precisa fazer esse processo, né? Você pode ter toda a orientação e deve, claro, ter o melhor caminho, a melhor técnica, né? O melhor acompanhamento, mas regular a ansiedade você precisa fazer parte do processo.
E no programa Meu Equilíbrio, que é o meu programa online para ansiedade, a gente faz justamente isso. A gente faz essa reprogramação, essa regulação da ansiedade e a gente passa também por todos os possíveis fatores aí que possam ter estimulado para você ter a ansiedade desregulada. Então, gente, o meu dia a dia é tratamento de ansiedade, eu faço isso todas as semanas, eu convivo isso nos atendimentos individuais, no programa online. Então, eu posso dizer para você que esse processo aí de melhora da ansiedade, de regulação, ele pode ser, para a maioria dos casos, muito mais fácil, muito mais rápido do que as pessoas imaginam. Quando a gente fala de melhora mesmo da ansiedade, gente, melhora concreta da ansiedade, a gente tomar remédio controlado para ansiedade, mesmo que seja prescrito por um médico especialista, diante do teu diagnóstico, tudo certinho, só que ele de forma isolada, sozinho, ele não vai fazer regulação da ansiedade. Ele não retorna o funcionamento da sua ansiedade ao normal. A química do remédio, ela não consegue fazer isso. Então, quando a gente fala, de medicação para ansiedade, sim, elas são super úteis nos casos mais intensos, porque ajuda a pessoa a ter uma qualidade de vida e de tratamento, principalmente. Então, a ansiedade, quando ela está muito intensa, ela acaba atrapalhando o dia a dia da pessoa, inclusive dificulta ela, até para fazer o tratamento. Então, os remédios, o que a química do remédio faz no nosso sistema nervoso? Ela consegue, na maioria dos casos, reduzir, baixar um pouco essa resposta, os sintomas. Então, muitas vezes, inclusive, as pessoas falam, eu estou tomando remédio, mas eu continuo tendo crise. Eu estou tomando remédio, mas diminuiu, mas não consegui uma melhora ainda. Sim, o remédio, a química do remédio para ansiedade, ela faz isso, ela baixa um pouco os sintomas, mas ela não trata a causa, ela não faz a regulação da ansiedade ao normal. Por isso que medicação, remédio controlado para ansiedade, gente, sozinho não melhora concretamente a ansiedade. Os remédios, eles não são sozinhos uma solução para a ansiedade. O terceiro motivo que as pessoas não melhoram da ansiedade é tomar fitoterápicos. Como os fitoterápicos, eles não precisam de receita médica para serem comprados nas farmácias, e os remédios para ansiedade, alopáticos, eles precisam de uma consulta ao médico, eles precisam da receita médica, porque são controlados para serem adquiridos. Então, é bastante comum as pessoas procurarem fitoterápicos por conta diretamente nas farmácias, para aliviarem, para resolverem a ansiedade. E o motivo que os fitoterápicos não fazem a pessoa melhorar de fato da ansiedade é o mesmo que eu expliquei relacionado aos remédios, aos alopáticos. Porque a química do remédio, ou o princípio ativo da planta, no caso dos fitoterápicos, ela não tem a capacidade de regular a ansiedade, de regular o funcionamento da ansiedade, nem de tratar as causas. Então, são apenas efeitos de alívio dos sintomas, mas eles não tratam, eles não resolvem de fato a ansiedade. Mas por que então os remédios são prescritos ou os fitoterápicos são prescritos nos casos de ansiedade? Eles são muito úteis nos casos mais moderados, mais intensos, que realmente a pessoa tem sintomas muito intensos, muito frequentes, e aí eles são aliado no tratamento para ansiedade. Os remédios, os fitoterápicos, eles vão dar uma ajuda para aliviar, para diminuir um pouco os sintomas, para que a pessoa consiga desenvolver as atividades dela durante o dia a dia e principalmente tratar a causa da sua ansiedade. Então eles são úteis como coadjuvantes, mas o tratamento principal da ansiedade, como solução mesmo da ansiedade, o remédio ou o princípio ativo da planta que está no fitoterápico, ele não consegue fazer. Esse mesmo raciocínio, gente, vale para o magnésio. De um tempo para cá, está tendo uma onda aí, uma última moda aí para ansiedade de usar magnésio, para melhorar a ansiedade, melhorar. Então, da mesma maneira, ele vai ajudar algumas pessoas, a diminuir um pouco os sintomas, mas o magnésio não faz tratamento da ansiedade, ele não trata as causas e nem faz a regulação do funcionamento da ansiedade. Então, é o mesmo raciocínio que vale tanto para o magnésio, quanto para os fitoterápicos, quanto para os remédios alopáticos. Chás calmantes, óleos essenciais puros também são alguns recursos que aí são naturais e geralmente não tem nenhuma contraindicação que as pessoas também buscam aí para acalmar, para aliviar a ansiedade. Então, gente, da mesma forma, são recursos naturais que a gente pode usar que vão proporcionar uma leve sedação do nosso sistema nervoso, leve sedação, através desses princípios aí ativos naturais, e eles normalmente são usados para os momentos de ansiedade ou antes de dormir, para dar um estado de calma, aliviar um pouquinho aí o nervosismo, a ansiedade. Mas eles também não fazem tratamento, eles não resolvem, eles não tratam as causas da ansiedade, tá? Também são uma ajuda, um alívio
aí para esses momentos de ansiedade. E mesmo que a maioria não tenha uma contraindicação, mesmo sendo natural, a gente precisa prestar atenção em como usar a dose e o preparo, tanto para chás quanto para óleos essenciais puros. Tá? É muito importante a gente ter a orientação correta. Senão, às vezes, mesmo sendo uma coisa natural, você pode intoxicar o teu corpo, mesmo sendo um produto natural. Então, sempre ficar atento à quantidade, à dose, como prepara, como é que usa, mesmo para produtos naturais, tá bom? Se a gente está falando em melhorar a ansiedade, que é então a gente voltar uma ansiedade que está desregulada aos níveis normais, ou seja, melhorar a ansiedade é a gente regular novamente a ansiedade, a atividade física ela vai ser um ótimo coadjuvante. Recomendada? Sim, muito. Ajuda na saúde física, mental e emocional, mas a atividade física sozinha, gente, ela não faz essa regulação do sistema nervoso, ela não trata as causas, em geral, da maior parte das pessoas. Então, a atividade física, ela vai ajudar no tratamento da ansiedade e, em especial, para as pessoas que têm uma ansiedade muito relacionada aí com estresse, né? Com uma qualidade de vida que acabou se perdendo, né? Com muita exaustão. Então, ela dá esse equilíbrio, né? Dá um equilíbrio maior para a saúde, né? Tanto física quanto mental. Então, ela vai ajudar. Tem toda a parte cardiorrespiratória que ajuda, a parte da concentração, a parte de foco, você trabalhar, né? Quando a gente está fazendo uma atividade física, a gente está naquele momento. Então, a gente também consegue trabalhar esse estado de presença, concentração, e a ansiedade é muito estado de futuro. Então, ela ajuda sim, ela é recomendada, só é importante a gente entender que a gente não pode só delegar para a atividade física a solução, a melhora concreta da nossa ansiedade. E o quarto motivo que muitas pessoas não melhoram de uma forma concreta da ansiedade é elas usarem técnicas para os momentos de ansiedade. Então, as técnicas para ansiedade, né, para gerenciar a ansiedade no momento, baixar, controlar a ansiedade no momento que ela aparece, elas são excelentes, são úteis, são eficientes, mas se a pessoa utilizar somente técnicas para esses momentos pontuais de ansiedade, ela vai melhorar, né? Vai ter um avanço aí, mas ela não vai ter uma solução definitiva para a sua ansiedade. Ela não vai conseguir retornar a sua ansiedade ao normal se ela estiver desregulada. Então, é importante isso, porque às vezes a gente acaba aprendendo, né? Muitas técnicas para ansiedade, a gente acaba tendo aí uma prática que melhora, né, os momentos de ansiedade, a gente consegue se sentir mais confiante para trabalhar, para dormir, aplicando as técnicas para ansiedade, e elas são ótimas, excelentes, fazem parte do tratamento da ansiedade, mas é muito importante a gente saber que elas sozinhas, se a gente só aplicar técnicas para os momentos de ansiedade, na maioria dos casos ela não vai resolver de uma maneira concreta, não vai retornar a ansiedade que está desregulada ao normal. E também muitas vezes não vai tratar as causas, porque para a gente melhorar a ansiedade temos que regular, né, o funcionamento que não está normal e também tratar as causas que geraram esse impacto. Então é importante a gente saber disso, porque muitas vezes as pessoas acabam, né, praticando e utilizando as técnicas com uma expectativa, né, de melhorar de uma maneira concreta, definitiva, e às vezes elas acabam, poxa, mas eu estou fazendo essa prática já faz 6 meses, né, eu faço as práticas para os momentos de ansiedade, eu consigo baixar a ansiedade quando eu estou sentindo ela alta, mas eu continuo com ansiedade frequente. Então é importante a gente ter esse esclarecimento, que é importante sim a gente ter essas técnicas pontuais para os momentos de ansiedade, mas a gente precisa regular a ansiedade como funcionamento de uma maneira normal e tratar essas causas. E o sexto motivo que as pessoas não melhoram da ansiedade, e esse eu vou te dizer que é um motivo perigoso, que ele é bem sério, é a pessoa se dar alta por conta de um tratamento que ela está fazendo, não dar sequência ao tratamento. O tratamento dela para ansiedade, e muitas vezes ela faz isso porque ela começou a melhorar, ela está sentindo que ela melhorou, né? Ainda provavelmente não resolveu, mas ela saiu daquele ponto crítico que ela estava, com ansiedade que estava atrapalhando, né? Que ela estava tendo tanto problema ali, que estava tão desconfortável, e aí quando ela chega num patamar que para ela já é uma melhora, infelizmente tem muita gente que se dá alta por conta. Então o que ela faz normalmente? Ela para de tomar a medicação controlada para ansiedade, que o especialista psiquiatra recomendou para ela,
ou ela para de fazer os retornos no psiquiatra, né? Porque essas medicações, elas precisam de um controle, precisa ajustar a dosagem, a retirada dos medicamentos controlados para ansiedade, gente, sempre precisam ser feitos pelo médico, porque existe uma maneira correta de fazer isso, né? Normalmente eles retiram de uma maneira gradual, tem todo um cuidado especial justamente para a retirada de medicações. Então, muitas vezes a pessoa ela não vai nesses retornos, né? Para a medicação por conta, diminui a medicação, às vezes não para, mas diminui a dose por conta, né? Outra coisa que acontece é não ir nas sessões de terapia. Então, começou a fazer um tratamento para ansiedade, está sentindo normalmente uma melhora ou não está sentindo que está fazendo muito efeito, e aí ela para esse processo antes dele ter essa continuidade e de realmente ter uma melhora que fique, né? Trate a ansiedade realmente por inteiro. Então, ela não vai melhorar da ansiedade de uma maneira concreta, essa ansiedade vai voltar, enfim, não vai ter uma melhora definitiva da ansiedade. E aí, muitas vezes as pessoas na parte da terapia acabam pulando sessões, então, precisa ir conforme cada método, semanalmente ou quinzenalmente, ou está numa fase, conforme a prática, não vai, pula, ou não faz os exercícios que o profissional recomendou para fazer em casa. Né? Regulação de ansiedade tem muito de pequenos exercícios, pequenas práticas, que inclusive são super fáceis de fazer, não atrapalham o dia a dia nenhum da pessoa, mas ela começa a não praticar, né? E aí ela não vai melhorar. Então, quando a gente fala, gente, de melhorar da ansiedade, que é realmente a gente regular a ansiedade que está desregulada ao normal, e isso inclui tratar as causas, se a gente se dá alta e a gente não segue um tratamento, né? Isso aí é sério, é perigoso para a sua saúde, né? Perigoso mesmo, e a gente realmente não pode fazer isso. E se faz, a gente não vai ter uma melhora da ansiedade mesmo. Mas eu tô aqui para te ajudar, né? Não só para te alertar, que faz parte disso, porque na verdade a gente está falando de melhorar da ansiedade, né? E esse tipo de informação é importante. Deixa eu te dar algumas dicas sobre isso se você passa, né, por essa situação, ou até se você tem alguma amiga aí, algum parente que eventualmente aconteceu isso, né? Parou de tomar medicação e tá reclamando que não melhora da ansiedade. Deixa eu te dar algumas dicas. A primeira é que, gente, a melhora da ansiedade, ela é um processo que ela passa por um período, então a gente vai avançando, a gente sente uma melhora, mas a gente precisa de uma conclusão. E essa conclusão te dizer que se realmente chegou, né, no estágio realmente que você pode parar as práticas, que pode parar a terapia, eventualmente pode parar aí os coadjuvantes que você está usando, é o profissional que está te tratando. A gente não tem esse parâmetro, a gente só tem uma percepção aí de melhora, tá? Então é interessante você saber esse processo. E aí, outra coisa que eu costumo falar muito para as pessoas, tenha profissionais que você confia e saiba exatamente como vai ser o seu tratamento. Porque senão esse primeiro ponto que eu acabei de falar, né? Se você conhece o teu tratamento, se você sabe qual vai ser o passo a passo do teu tratamento, em que etapa você tá, se você confia no profissional que está te atendendo, você não vai parar a medicação sozinho, você vai fazer as práticas, você não vai, né, simplesmente parar. Então, gente, tenha profissionais que você tenha uma confiança e se você não estiver satisfeito com o profissional que está te atendendo, troca. Tem profissionais excelentes para atender a gente na área de saúde física, mental, enfim, troca, tá? Mas seja atendido por um profissional que você confia e que você tenha essa relação, gente, de poder perguntar, de entender o seu tratamento, de saber onde você tá. Isso é muito importante, tá? Então, se você não está satisfeito com o seu profissional, se você não sente segurança, se você está em dúvida, se você não tem essa troca que você pode perguntar 3 vezes a mesma coisa, que você pode falar o que está acontecendo, muda de profissional. Você viu como tem coisa entre a gente querer melhorar da ansiedade e a gente realmente melhorar dela e muita gente não sabe. Aqui a gente viu esses 6 reais motivos aí que estão por trás, né, da pessoa não melhorar da ansiedade. Tem gente que acaba tendo mais do que um, né, que acaba tendo por desinformação aí mais de um desses motivos e daí realmente não vai ter uma melhora definitiva e concreta. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido super útil para você, que tenha gerado um esclarecimento e como a gente tem muita gente sofrendo de ansiedade, eu tenho certeza que perto de você tem amigas, tem pessoas na família, pessoas que você gosta, que você trabalha, que também sofrem de ansiedade e podem estar aí, ó, perdendo tempo, né, perdendo aí um caminho até um pouco mais difícil por não estarem num caminho correto aí de melhorar da ansiedade.
Então, marca essas pessoas aqui, envia esse conteúdo para eles, para que realmente eles possam ser ajudados também, assim como você. E se inscreve aqui no canal para a gente se ver logo, logo num próximo vídeo. Enquanto isso, aproveita, aí tem um monte de conteúdo, com informações, com esclarecimento de dúvidas, com técnicas, muita coisa para te ajudar aí sobre a ansiedade. E não se esqueça, a sua vida pode ser mais leve.